Abram suas Bíblias, por favor, em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis 13. O texto diz assim: Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. Os seus ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que eles tinham estendido ficou paralisado. E não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Verso 6. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa, coma algo comigo e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens da palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus lhe havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os filhos lhes mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. 13. Então disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou, cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e o anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem do Senhor, o seu Deus. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. 24. No caminho, um leão atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver estendido ali, com um leão ao lado, e foram dar a notícia à cidade de onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou, e o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor, o Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra que o Senhor tinha advertido. Verso 27. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele foi ao encontro do cadáver, caído no caminho,
com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentou por ele, cada um exclamando: "Ah, meu irmão!" 31. Depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: "Quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde ele está sepultado." Verso 33. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude a compreender a Sua palavra, Senhor. Que a gente não esteja aqui em um momento, Senhor, inútil, Pai. Que a gente não esteja aqui em um momento à toa, Senhor, mas que a gente venha olhar para aquilo que está nas Suas sagradas Escrituras e venhamos a compreender e conseguir viver através dela. Muito obrigado por tudo que Você tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, 11 diz assim: "Guardei a minha palavra no teu coração para não pecar contra ti." Repara que o coração do homem, quando ele anda sozinho, ele vai pecar. O texto fala que ele guarda a palavra para não pecar. Coração sem palavra é sinônimo de pecado. Muitas vezes a gente acha que a gente decide que vai pecar quando está no meio da tentação, né? E aí toma a decisão para pecar. Né? Mas, às vezes, a gente toma a decisão em pecar muito antes, quando a gente negligencia a palavra. Ele guarda a palavra para não pecar. Esse texto aqui, que é bem trágico, do início ao fim a gente vê 3 personagens. E os 3 personagens, no final, não guardaram a palavra. Os 3 pecaram e a gente vai ver que no fim os 3 morreram. Um era um rei ímpio, o outro era um profeta, que não é bem dito se era de Deus ou não, mas parecia que fosse, mas ele era um grande mentiroso, que levou o homem de Deus a pecar. O outro era um homem de Deus, que pecou, e ele foi morto por um leão, que não comeu o corpo dele. E por fim o profeta pediu para ser enterrado junto com ele, e o texto termina assim: "E Jeroboão não se converteu." E acabou a história. É realmente uma história bem trágica. Vamos entender o contexto primeiramente. O reino de Israel foi dividido. Depois de Salomão, não é isso? Veio Roboão, que lançou grandes cargas sobre o povo. Deus endureceu o coração de Roboão para que Roboão não ouvisse o clamor do povo, justamente porque chegou um momento em que o juízo deveria chegar. E então houve a separação do reino. No livro de Reis, no capítulo 11, foi dada a Jeroboão uma profecia de que Jeroboão seria ungido rei. E Jeroboão ouviu aquilo e aceitou de bom grado. Quando a palavra de Deus foi dita com aquilo que beneficiava ele aceitou muito bem. Veja aí no capítulo 12, no verso 27, palavras de Jeroboão: "Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao senhor deles, Roboão, rei de Judá." A preocupação de Jeroboão é o seguinte: agora Jeroboão é o rei do norte e existe o reinado do sul. Quem estava reinando no sul? Roboão. Só que onde é que estava o templo? Em Jerusalém, no sul. Aí ele pensou: ora, se o meu povo ficar indo para o sul para adorar no sul, pode ser que em dado momento eles falem assim: "E caramba, aqui é o meu lugar, aqui está o templo, vou voltar para cá. Minha dedicação é o rei da descendência de Davi. Minha dedicação tem que ser a Roboão." Então o que ele pensou? Vou criar então uma nova religião aqui. Vou erguer altares, mas não pode ser uma religião completamente diferente. Olha o que diz aí o verso 28. "Depois de aconselhar-se, fez o rei bezerros de ouro e disse ao profeta: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito." A história manteve-se. Deus tirou do Egito. Tem até o bezerro de ouro na história. Mas agora ele está do lado do bezerro. Ele está trazendo o povo a uma adoração que é diferente daquela adoração que Deus mandou. Primeira coisa que a gente tem a aprender aqui é o seguinte: a gente só adora a Deus de acordo com aquilo que é o mandamento do Senhor.
Se não foi dito, né, para durante o púlpito você fazer um pirotécnico, uma dança selvagem ou qualquer coisa desse tipo, você não vai fazer. Não vai fazer. Porque a adoração foi regulada. E o que Roboão está fazendo aqui é mudando a regulação da adoração. Veja, eles tinham que adorar em Jerusalém. O Jeroboão falou, não, Jerusalém não, adora em Betel, é mais perto de casa. Não vai para uma igreja perto da Bíblia, não, vai para uma igreja perto de casa. É isso que ele está dizendo. Ele está falando assim, não, veja bem, o Deus de Israel tirou vocês do Egito, tudo bem, mas você pode adorar ele aqui, você não precisa ir para lá. O princípio regulador do culto está sendo quebrado aqui. E ele construiu altares idólatras. É aí que entra o homem de Deus, do capítulo 13. Olha só de onde ele veio. Por ordem do Senhor, o homem de Deus foi de Judá a Betel. Então já começa falando o seguinte, ele veio de Judá. Tá? A adoração que você está fazendo está errada, a adoração tem que ser a adoração em Jerusalém. Ele veio do sul. Quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar, para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes, assim por diante. Você imagina a cena. Está o rei, e ele não era um rei bom, era um rei ímpio. Ele não tinha o menor padrão de moral ou de ética. Ele estava deturpando a palavra. Aí você imagina um profeta chegando para o rei, no meio ali, pegou ele no flagra, né? Ele estava sacrificando, no momento que ele estava sacrificando, estavam os seus súditos ali. Aí um profeta que vem do outro reino, do inimigo, profeta do reino inimigo, entra ali, chega de frente para o rei, no altar, e falou o seguinte, ó altar, tu serás destruído. Né? E os sacerdotes aqui, vão pegar fogo. Eles vão ser sacrificados em cima desse altar. O homem é bem corajoso. Ele chegou para um rei ímpio. Cara. Isso não é normal. Não é uma coragem que veio do coração humano propriamente dito. E não só isso, ele falou que Josias ia destruir o templo. E quando veio Josias? 300 anos depois, aproximadamente. É uma das profecias mais difíceis de se cumprir que a gente tem aqui, porque é muito tempo. Ele chegou a acertar o nome do homem que viria. E ainda teve um certo complô ali para Josias assumir o reino, né? Então a profecia dele foi verdadeira. A gente consegue perceber uma certa loucura em Jeroboão, né? O mesmo homem que recebeu a mensagem do Senhor quando foi boa, ele falou, não, eu vou ser rei, não vou aceitar. Mas quando ele recebe a mensagem do Senhor falando o seguinte, você tem que ir para Jerusalém, ele fala, não, aí não quer. Ele quer usar a religião como um método de controle social. Ele quer usar a religião para se manter no trono. Agora faz um contraste com o que é o outro homem. O outro homem, ele, por causa da religião, ele está indo praticamente para um matadouro. Ele está indo para chegar diante de um rei ímpio e acusar o pecado dele na frente de todo mundo. É isso que fazem os nossos políticos, como Jeroboão. Né? Eles querem usar a religião com aquilo que se preza. A questão é quantas vezes nós mesmos acabamos não fazendo isso. Né? Quando a gente pergunta assim, veja bem, mas por que você quer ir para a igreja? Né? E em muitos templos, as pessoas vão para a igreja para alcançar bênçãos, para conseguir coisas, por causa daquilo que Deus pode dar exclusivamente com relação a bens materiais. É muito fácil a pessoa procurar Deus quando ela acha que Deus vai dar alguma coisa que a beneficia. Continuando aí, verso 4. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço do rei ficou paralisado. Toda vez que a palavra de Deus vai contra um governante, o que acontece é que o governante vai querer calar o portador da palavra. Ele vai querer calar a igreja. A gente está fadado aí. Se você olha para o mundo está só degradando. É um progressismo violento. Né? A coisa está ficando cada vez pior. E cada vez mais aquilo que a gente fala está indo contra aquilo que o rei fala, aquilo que os governantes falam. O que o texto está mostrando é o seguinte, quando a gente está falando contra o governante, a tendência aqui é o governante olhar, apontar o dedo e falar, prendam-no. Nesse caso aqui, não foi preso. A mão dele paralisou. Imagina a cena, que curioso, né? O rei aponta, prenda.
não para. Uma coisa bem estranha de ser vista ali na hora, né? Mas Deus continuaria sendo Deus e continuaria sendo justo se esse homem fosse preso. Como muitos profetas foram presos, como muitos profetas foram mortos. Esse é um texto descritivo, que está descrevendo aquilo que aconteceu com esse profeta de maneira específica. Não significa que você, né, toda vez que o ímpio chegar, vai se dar bem e não vai passar por nenhum tipo de tribulação, como a gente vai ver que esse homem aqui passou. Verso 6. Então o rei disse ao homem: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço de Deus recuperou-se. O braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Aqui a gente vê que Jeroboão estava num nível tão ruim de espiritualidade que nem orar para Deus ele conseguia. Era o braço dele que estava paralisado, não era a boca, não. Ele poderia orar, ele poderia interceder, ele poderia fazer, mas não. Ele olhou e falou: não, ore então para o seu Deus aí. Ore para o seu Deus. A que nível esse cara chegou? Mas o homem orou. E quando o homem orou, o braço voltou ao normal. Repara o tamanho da misericórdia de Deus. Ele poderia ter só fulminado Jeroboão assim que ele começou a adorar em outro templo. Foi Deus que colocou Jeroboão lá. A profecia dizia: Jeroboão, tu vai ser rei. Aí Jeroboão olhou e falou: tá, então agora eu vou adorar outro Deus. Mas Deus tinha falado para ele ser rei. Ele deveria ser fulminado, mas em vez de ser fulminado, foi um profeta lá. Saiu do sul, olhou para ele e começou: ó, converta-se, o altar vai ser destruído. Aí Jeroboão olhou para ele e falou: então prendam-no. Aí paralisou. Ele: não, mas ore por mim. Aí ele orou e o braço voltou ao normal. O que se espera? Que Jeroboão louve ao Senhor, mas não é isso que acontece. Nenhum milagre pode converter ninguém. Ninguém. Lembra daquela parábola do rico e o Lázaro? Né? Que o Lázaro ele estava nas bênçãos, o rico estava no lugar ruim. Aí o homem mau, né? O rico, ele pede: Senhor, ressuscita Lázaro, então demonstre que Lázaro apareça para a minha família, para que eles se convertam. Qual foi a resposta dada ali na parábola? Eles têm a lei e os profetas e não se convertem. Não é ressuscitando alguém, não é aparecendo morto ali que eles vão se converter. Somente a palavra tem poder para a conversão. Os milagres não. Senão, em vez de falar para a gente pregar o evangelho, Deus ia falar para a gente pegar um cajado e abrir a Baía de Guanabara. Mas não é esse o caso. Ele fala para que você pregue. Você já parou para pensar que a sua pregação para alguém tem mais poder do que você fazer algo levitar ou do que você fazer algum tipo de milagre? O que está acontecendo é que a palavra propriamente tem poder. Mas vamos continuar aqui. No verso 8, verso 7. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Ele não para. Ele viu que o homem de Deus ele tinha coisas. Ao invés de agradecer a Deus, ele olhou para o homem de Deus e falou: opa, esse cara realiza milagres. Ele falou que o altar ia se fender e se fendeu ali na hora. Pá, no verso 5. No verso 3 ele falou que ia se fender, no 5 fendeu. Ele orou, o braço voltou ao normal. Ah, venha comer comigo. Venha beber comigo. Ele quer aquilo que Deus pode dar. Mas em momento algum ele olha para Deus. Ele olha para o homem, para o portador da mensagem. Mas o homem de Deus lhe respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens da palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Repara que ele combateu a tentação com aquilo que Deus disse. A semelhança de Jesus, quando estava com Satanás, né, o que Jesus fez foi exatamente isso. Né? Nem só de pão viverá o homem. Depois ele começa a citar versos, principalmente de Deuteronômio. Ele está usando a palavra. Guardei a palavra no coração para não pecar. Ele ouviu a palavra do Senhor: não come, não beba. Aí o rei olhou para ele e falou: venha comer comigo. Eu posso te recompensar pelo que você fez. Ele olhou: não preciso da sua recompensa. Recompensa eu já tenho o meu Senhor. Deus disse: não faça, e eu não vou fazer. Esse homem, ele chegou como inimigo do sul, diante do rei mau, pregou contra ele,
paralisou o braço do rei praticamente, claro que foi Deus que fez. Depois ele cura o rei. Depois ele vira as costas, ele dá as costas para o rei e vai embora. Verdadeiramente, esse homem não é à toa que é chamado de o homem de Deus. Verso 11. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus tinha feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai perguntou por que caminho ele foi. Daí, o profeta velho, que diz aqui, pegou, selou o jumento e foi atrás do homem de Deus. Ele perguntou aí, você é o homem de Deus? Sou, respondeu. E no verso 15, então o profeta lhe disse, vem à minha casa comer alguma coisa. Os filhos tinham acabado de dizer para ele tudo aquilo que o homem de Deus disse. Então ele sabia que o homem de Deus tinha dito, eu não posso comer aqui, eu não posso beber aqui. Aí o rapaz vai lá, sela um jumento só para mentir para ele. Que trabalho que ele teve só para olhar e mentir para ele. Não é dito aqui quais os motivos. Diversas especulações podem ser feitas. Alguém pode falar, não, é porque talvez ele tenha pensado que o profeta não podia comer na cidade, mas era com os ímpios, mas ele era um profeta, ele era santo, então com ele podia comer, ele foi ajudar o irmão. Em suma, qualquer tipo de especulação pode ser levantada aqui. A verdade não é dito por quê, só é dito que ele é um mentiroso. Ele faz como a serpente faz. Deus disse, se comer desse fruto, certamente morrerás. A serpente olhou e falou, se comer, certamente não morrerás. É uma deturpação da palavra. Repara que o pecado aqui está se apresentando como uma deturpação da palavra, aquilo que é contrário à palavra. Está oferecendo água e comida para ele. Então deturpou a palavra e ofereceu uma coisa que ele queria. De Jerusalém até Betel são pelo menos 12 quilômetros. Na melhor das hipóteses, ida e volta 24. Você imagina isso em cima de um jumento. O cara não podia comer, não podia beber, e ainda teve o tempo que ele chegou lá e ficou pregando contra o rei. Então ele estava com fome, dificilmente não tivesse. E na volta alguém chegou e ofereceu para ele água e comida. Ele olhou, não, peraí, não vou. Aí depois outra pessoa veio e ofereceu água e comida. Vamos ver a resposta dele. O homem de Deus disse, verso 16, não posso ir com você, nem posso comer pão, nem beber água neste lugar. Então, novamente, ele enfrenta a tentação a partir da palavra. A palavra que o Senhor me deu é esta ordem. Então ele está citando a palavra. Não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde fui. Repara que o texto, em momento algum, se refere a esse homem como ele. Em momento algum, chama ele pelo nome. Em todas as vezes ele fica repetindo constantemente. O homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. Naquele estilo hebraico que parece que intensificar alguma coisa para a gente. Ele continua. Verso 18. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Então o pecado se apresentou aqui para ele como uma deturpação da palavra e como uma falsa oferta de satisfação. Veja aqui, você vai comer, você vai ter água, comida. Ele falou, não, mas Deus não deixou. Ah, mas um anjo disse para mim, que Deus disse para o anjo. Olha só que coisa horrível, cara. Veja bem, uma pessoa chegou para ele e disse que um anjo disse, que Deus disse que era para fazer exatamente o oposto daquilo que Deus tinha acabado de falar com ele. É um absurdo isso, né? O cara, ele cair nessa, né? O mesmo homem que estava diante de Jeroboão, né? Que falou, atentou, viu milagres acontecendo por meio até da própria oração, caiu nessa. Meu irmão, se esse homem caiu nessa, quanto mais a gente, né? Ele estava lá, ele viu os milagres acontecendo, a oração, ele é chamado, a Bíblia chama ele de homem de Deus. Você consegue enxergar a Bíblia chamando um filho do diabo, um homem do diabo, de homem de Deus? Aqui o texto não disse assim, as pessoas chamavam ele de homem de Deus. Não, aqui o próprio escritor falou, o homem de Deus. E ele pecou. E o pecado dele foi, ele não discerniu direito. Ora, não é dito lá em Deuteronômio que é um profeta falso, que é um profeta verdadeiro? Um profeta falso não é aquilo que diz coisas que depois não se cumpre, não é aquilo que diz coisas que é contrário àquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a Sagrada Escritura.
E não é exatamente isso que o profeta está fazendo? No final ele conhecia a palavra, mas ele caiu. Ele não estava talvez tão alicerçado quanto deveria. Verso 18. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. Ou seja, ele não é bem um profeta do reino do norte, lá dos paganismos. Ele está alegando que ele era profeta de Deus, profeta como ele. Verso 20. Enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. Não, dessa vez, agora ele vai profetizar corretamente. Verso 21. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem do Senhor, o seu Deus, que lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Alguns podem dizer assim: mas coitado do cara também, ele estava com fome, ele estava com sede, outro veio e mentiu para ele. A responsabilidade do pecado é do pecador, tá? Mas tem um tentador ali. Tudo bem, o tentador ele vai ser depois punido por tentar. Mas o pecado é responsabilidade do tentador. Não tem desculpa para pecar. Eu pequei, mas é que... Não, o que ele está dizendo, olha só. Pecou, você sabia que era para não ir, eu disse que era para não ir, e você foi. Mas ele mentiu. Não tem argumento. Não tem como ir contra. Tudo aquilo que é contra a palavra vai ser visto aqui como pecado. É extremamente condenador, né? Às vezes a gente olha para isso aqui e fica pensando assim: caramba, quem vai resistir? Mas de fato nós não temos forças. A gente não consegue, a gente não tem essa força. Ainda que você veja milagres, ainda que você esteja na igreja constantemente, você não tem essa força. Toda a força vem exclusivamente de Deus. Verso 27. O profeta disse aos seus... Verso 23. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. Curioso essa aparente calma do profeta, né? Deus tinha acabado de falar: você não vai ser sepultado na sua casa, não. Talvez ele tenha pensado: vou morrer, né? Terminou de comer e beber, selou o jumento. É uma calma estranha, né? Mas continuemos. 24. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. 25. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Então aqui a gente vê um milagre acontecendo. Um leão, ele matou o homem, mas não comeu o homem. Aí o jumento não correu do leão. E o leão não comeu esse saboroso jumento. Ao contrário, ele ficou sentado ao lado do corpo do jumento e os dois animais ficaram ali parados esperando. Isso é um milagre. Isso é completamente fora da naturalidade. O homem de Deus morreu por causa dos seus pecados. Bom, se a gente for ver, toda a morte é por causa do pecado. Porque o homem não deveria morrer, mas ele passou a morrer porque o pecado entrou no mundo. Mas olha só, que curioso. O profeta velho descobriu do que acontecia, porque a história chegou até ele. Então aqui temos outro milagre. O leão não atacou as pessoas que estavam passando ali. Quando ele soube disso, exclamou: é o profeta, é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor, e o Senhor entregou o leão. No 27, o profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. E ele foi ao encontro do seu cadáver caído do caminho com o jumento e o leão ao seu lado. E o leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. Eis o milagre. O profeta, apanhando o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e levou para a casa de Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele pôs no seu próprio túmulo e se lamentou por ele, a cada um exclamando: meu irmão. Então aqui ele está chorando, está se lamentando. Olha só o que acontece. Esse homem peca, no caso aqui o profeta idoso, ele peca, não sabemos o porquê, é um pecado absolutamente absurdo e deliberado. Parece que ele foi lá só para pecar. Aí o leão não comeu o corpo do cara. A gente pergunta o porquê. Foi justamente o fato do leão não ter comido o corpo do cara e ter aquela cena completamente fora da realidade ali, um leão, um jumento e um corpo, um do lado do outro. A história se espalhou.
o homem de Deus veio, o profeta velho, veio, olhou aquilo ali e ele viu a consequência do seu pecado. Ah, mas foi só uma mentirinha. Ele só contou uma mentirinha. E foi isso que ceifou a vida do seu irmão. Como ele mesmo considerava. Eu sou o profeta como você. E aqui, o choro dele é: ah, meu irmão. Esse homem estava em pecado. Esse homem errou gravemente. Foi justamente o fato do leão não ter comido o corpo, né, não ter comido o jumento. Aquela cena ali fez com que aquele homem voltasse, olhasse e começasse a chorar. E conseguisse perceber o erro que ele cometeu. Então ele olhou e falou: ele não vai ser colocado no túmulo dos seus antepassados, mas tudo bem, ele vai ter o seu túmulo aqui na terra prometida. E colocou no túmulo dele. Se arrependeu? Não sei, mas é possível. É possível. O homem de Deus morreu. Mas foi a morte dele que trouxe, pelo menos, a possibilidade daquele homem ver o seu próprio erro. Foi a morte do homem de Deus que fez com que aquele cara ali pudesse olhar e falar o seguinte: eu pequei, eu errei. Muitas vezes a gente não entende as consequências do pecado. Mas elas existem. O homem pecou e a consequência do pecado dele foi a morte. Agora eu te pergunto, e o homem de Deus? Então, ele foi condenado. O leão o matou. Então, ele vai estar no inferno. Veja bem, será que a Bíblia chamaria de homem de Deus um homem do diabo? Repara que ele foi morto, mas o seu corpo não foi completamente comido. Ele não foi enterrado com seus antepassados, mas ele foi enterrado na terra de Jerusalém. Abre, por favor, em 2 Reis. Capítulo 23, verso 17. O rei perguntou, aqui o rei Josias, lembra da profecia? Olha a profecia se cumprindo aí. Profecia que o altar seria destruído. Que monumento é esse que estou vendo? Os homens da cidade disseram, é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá, proclamar estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. No 18, então ele disse, deixem-no em paz, ninguém toque em seus ossos. Assim, pouparam os ossos, bem como do profeta que tinha vindo de Samaria, e os ossos do homem de Deus foram poupados. Repara que no verso anterior, logo no final do verso 16, ele fala assim, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra que o Senhor proclamara pelo homem de Deus que predisse estas coisas. Então aqui, mesmo após a sua morte, ele é chamado de homem de Deus. Mesmo após a sua morte, os discípulos, né, os homens que estavam com Josias, o chamaram de homem de Deus. E Josias ouviu aquela história ali e falou, a gente está queimando o osso de todo mundo, né? Mas o dele não queima não. O dele deixa intacto. O do profeta também ficou. Curioso. Se arrependeu, não sei. Mas uma coisa é certa. Ele pediu para que os ossos dele fossem colocados junto com os ossos do homem de Deus. E o porquê disso? O texto diz assim, ele pediu isso porque ele sabia que a profecia iria se cumprir. Ele não queria que os seus ossos também fossem queimados sobre o altar. Aquela representação de impureza, aquela representação de maldição, ele não queria isso. Então os ossos dele se deram bem. Parece que não tem significado nenhum, né? É claro que ele foi posto em um túmulo de um outro homem, que no final, o corpo de ambos, vai se decompor. Mas essa não é a única vez que o corpo de alguém é colocado no túmulo de outro. Na verdade, isso acontece com todos nós. Em Romanos, capítulo 6, é dito assim, nós fomos sepultados com Cristo. E por isso, por sermos sepultados com Ele, nós vamos reviver, nós vamos ressuscitar com Ele para a vida eterna. Nesse texto aqui, o velho, ele entrou e ficou com os ossos ali. E no final nada aconteceu. Ele quis ser sepultado com o justo.
mas nós seremos sepultados com o justo dos justos, com o Senhor dos senhores. E quando esse homem ressuscitar, nós iremos ressuscitar. Quando aquele homem não teve os ossos queimados, o profeta não teve os ossos queimados. E é isso que vai acontecer com a gente, porque aqueles ossos de Jesus saíram do túmulo e os nossos ossos sairão de lá também. Verso 33. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Olha a expressão no início, mesmo depois disso. O texto anterior falou, a história do que aconteceu com o homem de Deus se propagou na cidade. E depois vem assim, mesmo depois disso, o rei descobriu o que aconteceu. O rei soube e ainda assim ele não se converteu. Repara que a morte daquele homem, que parece sem sentido, ela não só serviu para dar aquela oportunidade para o profeta ver e se arrepender, mas também serviu de misericórdia para o próprio rei. Para o rei saber, caramba, se isso aconteceu com aquele homem que chegou diante de mim, fez 2 milagres, fez uma profecia, e então aquele homem, quando ele vai contra a palavra, ele morre na hora. Se isso aconteceu com ele, o que aconteceria comigo? Mas o que Jeroboão fez? Não vai acontecer nada. Mesmo depois disso, ele não se converteu. Todas as oportunidades para que Jeroboão cresça na palavra foram dadas. Estava ali. Mas o que ele fez foi contra. Foi contra. Meu irmão, a gente tem a Bíblia dia e noite. Dia e noite. E às vezes a gente escolhe pecar durante o dia porque ignora a palavra. Quantas vezes a gente sai de manhã e esquece que a Bíblia existe e volta de tarde? Mas foi muito tempo. O trabalho foi difícil. Tudo é difícil, tudo é tempo. Tudo é mais importante do que a palavra. Mas olha só, se você só tem 5 minutos do dia, eu só tenho 5 minutos. Então que sejam os 5 minutos mais importantes do seu dia. Que são os 5 minutos que você vai ficar ali com o Senhor. Então que sejam mais importantes. Mas será que só precisa ser 5 minutos? É claro que todo mundo tem problema. Todo mundo vai para cima e para baixo. Não dá para você ficar 24 horas lendo a palavra de Deus. O seu cérebro só aguentaria por meio de um milagre. Mas fato é, o que seria de nossa santidade se a gente tivesse alicerçado na palavra? Quantas vezes, quando a tentação viesse, a gente não ia conseguir falar como ele disse, pelo menos nas 2 primeiras vezes. Olha só, o Senhor disse ao contrário. E então o que está escrito na palavra é diferente. Então eu vou fazer diferente, porque é isso que está na palavra. Em momento algum ele se apoia nele, em momento algum ele se apoia no que ele quer, e em todo momento é aquilo que Deus disse, aquilo que Deus fez. No final das contas não é a força dele, assim como não pode ser a nossa. Então que venhamos, todos os dias, estar com a palavra do Senhor e possamos agir da maneira correta. E não desobedecer ao nosso Senhor, mas tendo a certeza que não é a nossa não desobediência que vai nos dar alguma coisa. Mas o que vai nos dar é a obediência de outro, em que nós iremos ressuscitar, como ele ressuscitou. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a viver de maneira coerente com a sua palavra, Senhor. Mas que a gente não venha a ser orgulhosos, Pai. Que a gente venha a perceber que toda e qualquer santidade que possa haver em nós vem de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a resistir à tentação, Pai, que a gente não venha a cair em lábios enganosos como esse homem caiu, Pai. Que a gente não venha a ter esse destino, Senhor, mas que a gente consiga resistir ao pecado, Pai, que a gente consiga resistir olhando para Ti, diante de Ti, Pai, com a Sua força, Senhor. Que a gente consiga todos os dias estar com o Senhor e que nós possamos ressuscitar e viver com Cristo para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.
fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.